E assim, eu vou dividindo os vídeos para não ficar muito longo, né? Porque aí 10 minutinhos você vai ouvindo, assistindo no seu telefone, enquanto tá aí num ônibus, enquanto tá em casa fazendo alguma coisa, bota a TV no YouTube e vai me assistindo lá. Olha, aí minha filha diz, papai, você é famoso, que você tá aparecendo na televisão. Não sabe ela que a gente pode gravar o vídeo e subir, né? Pois bem. Mas assim, vídeos curtinhos que dá pra você, inclusive, ouvir novamente, caso não ficou muito claro, minha dicção não é tão perfeita assim, né? Eu não tenho um microfone aqui para poder melhorar o áudio, eu até comprei, mas não testei ainda para usar. Mas vamos lá, pra gente encerrar essa parte aqui do parágrafo primeiro, né? Da parte um do capítulo um. Aí vai dizer, a instrução Imensa Caritatis, na página 265, alega as seguintes razões práticas, né, para o surgimento do ministério. Vai dizer assim, são várias circunstâncias em que pode-se dar-se o caso de não haver à disposição um número suficiente de ministros extraordinários, de ministros ordinários. Então, repetindo, são várias as circunstâncias em que pode dar-se o caso de não haver à disposição um número suficiente de ministros ordinários. Nós somos extraordinários. Não porque são pessoas maravilhosas e extraordinárias, que fazem coisas extraordinárias, não. O significado aqui é outro. Ordinário é o que tem o sacramento da ordem, o diácono, o padre e o bispo. A gente vai explicar isso mais à frente. Extraordinário é aquele extra-ordem, tá certo? Então, por não haver número suficiente, isso pode acontecer. Então, durante a celebração da missa, devido à grande afluência de fiéis ou por qualquer dificuldade particular da parte do celebrante. Então, o ministro é útil na celebração. Imagina uma igreja matriz, feito essa de São Francisco, que cabem mais de 1000 pessoas sentadas, né? Imagina só o padre distribuindo a comunhão. A comunhão vai demorar o tempo da missa todinho ou mais. Então, devido à grande afluência de fiéis, imagine eventos com não sei quantas mil pessoas, precisa de ministros, né? Ou por qualquer dificuldade particular da parte do celebrante. Já aconteceu, tá na missa, o padre passar mal, né? E ali celebrar e não conseguir nem levantar para distribuir a comunhão. Então tem que ter ministro para isso, né? Fora da missa, pode acontecer também, quando em virtude de longas distâncias que separam os lugares, se torna difícil levar as sagradas espécies, especialmente sob a forma de viático, aos doentes que se encontram em perigo de morte, ou quando o número dos doentes é tal que exige a intervenção de vários ministros, o que pode suceder sobretudo em hospitais ou em outras instituições similares. Assim, para que os fiéis que se encontram em estado de graça e animados de reta e piedosa intenção desejam participar no banquete eucarístico, não se vejam privados da ajuda e do conforto espiritual desse sacramento. O sumo pontífice, o Papa na época Paulo VI, né, julgou oportuno instituir ministros extraordinários que possam administrar a Sagrada Comunhão tanto a si mesmos quanto a outros fiéis, certo? Então, as longas distâncias, a quantidade de fiéis doentes, né, de idosos, de pessoas sem acesso. Imagine as paróquias com área rural, que o padre não dá conta de ir e voltar numa área rural com frequência, porque, digamos, o tempo que ele passa para se deslocar numa área rural, celebrar e voltar, ele perde o tempo de celebrar na matriz, por exemplo, ou de estar mais presente na paróquia. Claro que oportunamente ele vai visitar todas as áreas da paróquia, mas a longa distância às vezes impede. Então, mas se você tem ministro naquela localidade, você facilita o acesso das pessoas à comunhão, né? Então, os hospitais, as pessoas moribundas, as pessoas internadas, as pessoas em casa que já não têm acesso à igreja, uma população grande também de pessoas doentes e idosas em casa, o padre não dá conta de visitar a todas, né? É função do sacerdote fazer isso, né? Mas não dá conta. Então entra aí o ministro extraordinário para dar acesso a essa graça, para as pessoas não tenham que esperar. Imagine a região amazônica, que eu conheço um padre que ele visita uma comunidade mais distante na selva amazônica uma vez por ano. E quando ele vai uma vez por ano, ele passa uma semana lá e aí ele celebra tudo. Se ele vai no semestre, no primeiro semestre, ele celebra tudo junto. Páscoa, Quaresma, Corpus Christi, tudo. Batiza todo mundo que tiver de batizar, casa todo mundo que tiver de casar, dá extremunção para quem tiver, dá como tudo naquela semana que ele passa lá. Então até os tempos litúrgicos são vividos de forma diferente. São realidades, tá certo? Que ministros leigos podem amenizar,
né? E, claro, o exercício do ministério, né, também por leigos, faz parte também da missão batismal, né? Todo batizado ele tem um munus sacerdotal. Né? Todo batizado tem um munus de sacerdote, profeta e rei. Né? De sacerdote para servir, de rei para governar, né? E de profeta para anunciar. Então, o munus sacerdotal é de todo batizado. Então, por isso que diz, né? Um fiel leigo batizado e crismado está apto para ser ministro. Né? Porque o batismo nos torna cristãos, nos torna católicos, nos dá o munus sacerdotal. E o crisma confirma. Significa que nós temos maturidade suficiente para confirmar o nosso batismo e para sermos enviados em missão. Então, ministro, candidato a ministro, você que está na formação, você que está no curso, abrace o chamado e perceba, né, a grandeza desse convite que Deus nos faz. Não porque somos bons, porque Deus é que é bom e Ele é capaz de olhar em nós virtude suficiente para compartilhar essa graça, para ter acesso ao sagrado, que é isso que é mais sublime, ter acesso ao sagrado, fazer valer o nosso batismo, o nosso crisma, e poder servir aos irmãos. Né? Os ministros mais experientes sabem assim, a alegria que é levar a comunhão para um doente, o doente que espera você chegar. Eu costumo dizer que o ministro ele é o jumentinho que carrega Jesus lá na missa de Ramos, né? Que vê os aplausos, os hosanas, enfim, mas não é nada para ele, não. É tudo para Jesus. Então a gente é o jumentinho que vai para casa da pessoa, a pessoa fica feliz esperando o ministro, mas não é o ministro, é Jesus ali. E é uma alegria imensa, dá muito mais alegria do que distribuir comunhão na missa. Distribuir comunhão na missa é importante por questão pastoral, por questão celebrativa, de organização da liturgia, mas o papel principal do ministro é atender a quem não pode estar na igreja. E é uma alegria muito grande quando a pessoa ali recebe, recebendo Jesus, você portador dessa graça. Então, é por graça que estamos aqui, permanecemos firmes na formação e no estudo. Amém? Vamos embora. Parte 2 do capítulo 1 é o próximo vídeo.